Como ter constante energia. Um jogador de um grande time de beisebol desenvolveu certa vez um belíssimo jogo quando a temperatura estava acima de 38 graus. Perdeu algum peso com os esforços despendidos naquela tarde. Numa fase do jogo, sentiu-se derreado. O método que empregou para levantar as energias era extraordinário. Simplesmente repetiu uma passagem do Antigo Testamento. Mas aqueles que servem ao Senhor devem renovar suas forças. Deverão subir com asas como as águias. Deverão correr e não se sentir cansados, e haverão de andar e não desfalecerão. Isaías 40:31. Frank Hiller, o jogador que teve essa experiência, contou-me que, ao recitar esse versículo, no momento culminante do jogo, sentiu renovar-se-lhe a energia e pôde assim terminar a partida com força ainda de sobra. Explicou essa técnica dizendo: "Fiz com que uma potente ideia geradora de energias me atravessasse o espírito." O modo de pensar tem uma influência decisiva no que sentimos verdadeiramente no físico. Se seu espírito diz que você está fatigado, o mecanismo do corpo, os nervos e os músculos aceitam esse fato. Se ele está fortemente interessado, você poderá prosseguir com a sua atividade indefinidamente. A religião funciona por meio de nossos pensamentos. De fato, é um sistema de disciplina do pensamento. Fornecendo atitudes de fé no espírito, ele poderá aumentar a energia. Você poderá exercer prodigiosa atividade, sugerindo a si mesmo que você dispõe de amplo apoio de fontes de energia. Um amigo que tenho em Connecticut, um homem enérgico, cheio de vitalidade e vigor, costuma dizer que vai regularmente à igreja a fim de recarregar as baterias. Seu conceito é profundo. Deus é a fonte de todas as energias. A energia do universo, a energia atômica, a energia elétrica e a energia espiritual. De fato, toda forma de energia emana do Criador. A Bíblia ressalta esse ponto quando diz: "Ele dá energia ao fraco, àqueles que não têm força, ele aumenta a resistência." Isaías 40:29. Noutra passagem, a Bíblia descreve o processo de se dar e restaurar a energia. Nele vivemos, isto é, temos vitalidade. Nos movimentamos, temos energia dinâmica e temos nosso ser. Atingimos a perfeição. Atos 17:28. O contato com Deus estabelece dentro de nós um fluxo do mesmo tipo de energia que torna a criar o mundo e renova a estação da primavera todos os anos. Quando em contato espiritual com Deus, através dos processos de nossos pensamentos, a energia divina flui pela personalidade, renovando automaticamente o ato criador original. Quando se quebra o contato com ela, a personalidade perde gradativamente a sua força corporal e espiritual. Um relógio elétrico que estiver ligado a uma corrente não cansará e continuará sempre a marcar a hora certa. Se desligarem a corrente, ele parará. Perdeu o contato com a energia que flui através do universo. Em geral, esse processo exerce influência na experiência humana, se bem que de maneira menos mecânica. Faz alguns anos assisti a uma conferência, no decorrer da qual
o orador declarou perante numerosa assistência que não tinha sentido fadiga durante 30 anos. Explicou que 30 anos antes havia passado por uma experiência espiritual em que, pela renúncia, fizera contato com a força divina. Daquele tempo em diante, passou a ter suficiente energia para todas as suas atividades, e estas eram prodigiosas. Ilustrou de modo tão claro seus ensinamentos que todos daquela enorme assistência ficaram profundamente impressionados. Quanto a mim, era a revelação do fato de que, em nosso eu interior, podemos servir-nos de um reservatório de ilimitada energia em nosso ser, sem que isso nos prejudique. Tenho estudado e experimentado durante anos as ideias que esse orador expôs e que outros enunciaram e demonstraram. Estou convicto de que os princípios religiosos, quando cientificamente utilizados, poderão desenvolver um fluxo de energia ininterrupto e contínuo no corpo humano e no espírito. Tais descobertas foram corroboradas por um preeminente médico com o qual estive discutindo acerca de certo homem que conhecíamos. Essa pessoa, cujas responsabilidades são muito grandes, trabalha de manhã até à noite sem interrupção, mas sempre dá a impressão de que pode assumir novas obrigações. Tem a faculdade de executar seu trabalho com facilidade e eficiência. Comentando com o médico, disse que esperava que essa pessoa não estivesse se excedendo e, com isso, viesse a ter um desequilíbrio nervoso. O médico meneou a cabeça e respondeu: "Não creio. Como médico dele, não acredito que haja um desequilíbrio. A razão está no fato de ele ser um indivíduo sobremodo metódico. Não desperdiça energias. Trabalha como uma máquina bem regulada. Dirige as coisas com facilidade e carrega a carga de suas responsabilidades sem esforço. Não despende 1 grama de energia, mas toda a sua atividade é aplicada com a máxima força." Como o senhor explica essa eficiência, essa energia aparentemente ilimitada? Perguntei. O médico meditou um momento e esclareceu. A resposta é a seguinte: ele é uma criatura normal, bem equilibrada e, o que é mais importante, muito religiosa. Aprendeu com a sua religião como evitar a evasão da energia. Sua religião é um mecanismo útil e esplêndido para impedir que sua energia se perca. Não é um trabalho pesado que esgota a energia, mas sim os distúrbios de ordem emotiva. E esse homem está inteiramente livre disso. É cada vez maior o número de pessoas que começam a compreender que a manutenção de uma vida espiritual sadia é importante para se gozar de energia e possuir uma forte personalidade. O corpo destina-se a produzir toda a energia que se necessita para um período de tempo extraordinariamente longo. Se o indivíduo tiver cuidado razoável com o corpo, do ponto de vista de uma dieta apropriada, exercícios, sono e não cometer abusos de ordem física, o corpo produzirá e manterá uma energia surpreendente e permanecerá de boa saúde. Se o indivíduo dispensar idêntica atenção a uma vida emotiva bem equilibrada, a energia se conservará. Mas, se permitir que a energia, em razão de causas hereditárias
ou de reações oriundas de uma natureza débil se perca, ver-se-á privado de força vital. O estado natural do indivíduo, quando o corpo e o espírito trabalham harmoniosamente, é o de uma contínua reposição de energias, quando elas se tornam necessárias. A senhora Thomas Edison, com quem muitas vezes discutiu os hábitos e características de seu famoso esposo, o maior gênio inventivo do mundo, contou-me que era costume dele, quando voltava para casa, após muitas horas de trabalho em seu laboratório, deitar-se no seu velho sofá. Declarou que ele logo adormecia, com a mesma naturalidade de uma criança. Tinha, sim, um repouso perfeito. Passadas 3 ou 4 horas, às vezes 5, ficava completamente desperto, bem disposto e ansioso por voltar à sua tarefa. Respondendo ao pedido que lhe fiz para que analisasse aquela capacidade do marido de repousar, assim de um modo tão natural e tão completo, a senhora Edison declarou apenas o seguinte: ele era um homem da natureza. Com isso, quis referir-se ao fato de que estava completamente em harmonia com a natureza e com Deus. Nele não havia obsessões, desorganização, conflitos, alternativas caprichosas ou instabilidade emocional. Trabalhava até que lhe viesse a necessidade de dormir, quando então dormia pesantemente, levantando-se depois e voltando para o trabalho. Viveu muitos anos e foi, em muitos aspectos, o espírito mais criador que surgiu no continente americano. Extraía sua energia de si mesmo, de sua capacidade de repousar completamente e de dominar suas emoções. Suas relações extraordinariamente harmoniosas com o universo fizeram com que a natureza lhe revelasse seus segredos impenetráveis. Todas as grandes personalidades que conheci, e foram muitas, que têm demonstrado essa capacidade de exercer uma prodigiosa atividade, têm sido pessoas em harmonia com o infinito. Todas elas parecem estar em doce harmonia com a natureza e em contato com a energia divina. Nem todas eram, por assim dizer, religiosas sob o ponto de vista emocional e psicológico. O temor, o ressentimento, a projeção das falhas dos pais sobre as pessoas quando crianças, os conflitos interiores e as obcecações é que desequilibram essa natureza admirável ao alcance do indivíduo, ocasionando assim um dispêndio desnecessário de força natural. Quanto mais vivo, tanto mais me convenço de que nem a idade, nem as circunstâncias precisam privar-nos de energia e vitalidade. Finalmente, estamos despertando para essa íntima relação que existe entre a religião e a saúde. Estamos começando a compreender uma verdade básica até aqui desprezada: a de que a nossa condição física é, em grande parte, determinada pela nossa condição emocional. A vida de nosso pensamento é que regula profundamente a nossa vida emocional. Em todas as suas páginas, a Bíblia fala em vitalidade, força e vida. O mundo supremo da Bíblia é a vida, e a vida significa vitalidade a ser dotada de energia. Jesus disse essa expressão-chave: vim para que eles pudessem ter vida e para que pudessem tê-la mais abundantemente. João 10:10.
Isso não exclui a dor ou o sofrimento ou as dificuldades, mas o sentido claro é que se uma pessoa praticar os princípios criadores e renovadores da religião, ela poderá viver sempre dotada de força e energia. A prática dos princípios acima mencionados servirá para colocar a pessoa no próprio ritmo da vida. Nossas energias se destroem devido a esse ritmo demasiado forte e anormal em que vivemos. A conservação da energia depende de um ritmo pessoal conjugado com a escala de movimento de Deus. Deus está com você. Se você adotar um ritmo diferente do de Deus, acabará destruindo-se. Embora os moinhos de Deus moam vagarosamente, nem por isso deixam de moer de modo perfeito os menores grãos. Os moinhos da maioria de nós moem muito rapidamente e, por isso, moem mal. Assim que observamos o ritmo de Deus, começamos a desenvolver uma marcha normal dentro de nós mesmos, quando então a energia começa a fluir livremente. Esses hábitos terríveis de nossa época ocasionam efeitos desastrosos. Um de meus amigos comentou a respeito de uma observação feita pelo seu pai idoso. Disse o pai que, nos tempos antigos, quando um jovem via cortejar a moça à tardinha, costumava sentar-se com ela no vestíbulo. O tempo naqueles dias era medido pelas batidelas ponderadas e deliberadas do relógio do avô. Um relógio com um pêndulo enorme. Parecia dizer: há bastante tempo. Há bastante tempo. Mas os relógios modernos têm um pêndulo menor e o movimento é mais rápido, parecendo dizer: é hora de trabalhar, é hora de trabalhar. Tudo é feito aceleradamente e, por essa razão, muitas pessoas se tornam cansadas. A solução é entrar na sincronização do tempo do Todo-Poderoso. Um meio de fazê-lo é sair um dia de sol, e deitar-se no solo. Encoste o ouvido ao chão e ouça. Ouvirá toda espécie de sons. Ouvirá o vento soprando nas árvores e o murmúrio dos insetos. E logo descobrirá que há em todos esses sons um compasso bem regulado. Você não perceberá esse compasso em meio ao ruído do tráfego nas ruas, porque ele se perde na confusão dos sons. Tê-lo-á, porém, na igreja, onde ouvirá a voz de Deus e os grandes hinos. A verdade vibra ao compasso de Deus no templo. Contudo, você poderá encontrá-lo numa fábrica, se o quiser. Um de meus amigos, um industrial que dirige uma grande fábrica em Ohio, contou-me que os seus melhores operários são aqueles que se acham em harmonia com o ritmo das máquinas em que trabalham. Declarou que o operário não se sentirá cansado ao fim do dia se trabalhar em harmonia com o ritmo da máquina. Disse que esta é uma reunião de peças em consonância com a lei de Deus. Se você amar a máquina e aprender a conhecê-la, perceberá que ela tem ritmo, o qual se une ao corpo, aos nervos e à alma. Ela está dentro do ritmo de Deus e você poderá trabalhar com ela. Não se sentirá fatigado se estiver em harmonia com o seu ritmo. Há ritmo no aquecedor, na máquina de escrever, no escritório, no automóvel, no seu trabalho. Procure
acompanhar este ritmo essencial de Deus Todo-Poderoso e de toda a sua obra, se quiser ter energia e evitar a fadiga. Repouse fisicamente para que possa conseguir isso. Conceba depois o espírito como fazendo um repouso semelhante. Imagine a alma entregando-se à doce tranquilidade e faça a seguinte oração: Querido Deus, vós sois a fonte de todas as energias. Sois a fonte da energia no Sol, no átomo, em toda a carne, nos vasos sanguíneos, no espírito. Estou recebendo de vós a energia como de uma fonte ilimitada. Exercite depois a crença de que está recebendo energia. Mantenha-se em harmonia com o infinito. É claro que muitas pessoas se cansam simplesmente por não se interessarem por coisa alguma. Nada as afeta profundamente. Há pessoas que são indiferentes a tudo que se passa em redor. Não se interessam em saber como vão as coisas. Suas preocupações estão acima de todas as crises da história humana. Nada lhes faz diferença, salvo suas pequenas tribulações, seus desejos e ódios. Gastam-se remoendo coisas sem importância e acabam, por isso, fatigando-se. Chegam a ficar doentes. O meio mais seguro de não se fatigar é entregar-se a alguma coisa de que se tenha profunda convicção. Um famoso estadista que fez 7 discursos num só dia mostrava-se ainda possuidor de grande energia. Por que não se acha ainda cansado depois de fazer 7 discursos? Perguntei. Porque acredito inteiramente em tudo aquilo que disse naqueles discursos. Não deixo de ter entusiasmo pelas minhas convicções. Era esse o segredo. Ele sentia entusiasmo por alguma coisa e desabafava-o. Você jamais perderá energia e vitalidade procedendo deste modo. Somente perderá energia quando a vida se tornar aborrecida para o seu espírito. Você não tem necessidade de se cansar. Interesse por alguma coisa, entusiasme-se por algo. Entregue-se de corpo e alma a esse princípio. Não aprisione o espírito. Seja alguém. Faça alguma coisa. Não fique aí sentado, queixando-se disso ou daquilo, lendo jornais e esperando que os outros ajam. O homem em plena atividade não se cansa. Se não forem boas as suas causas, não será de admirar que fique fatigado. E será então a sua desintegração, o seu mal, o seu grande mal. Quanto mais você se entregar às grandes realizações, tanto mais energias haverá de ter. Não irá ter tempo para pensar em si mesmo e sentir-se pressa de suas dificuldades emocionais. Para se viver com constante energia, é importante corrigir as falhas emocionais. Não se terá jamais plena energia enquanto essas falhas não forem corrigidas. O finado Knut Rockne, um dos maiores técnicos de futebol que já tivemos nesse país, declarou que o jogador não poderá ter energia suficiente se não puder dominar suas emoções. De fato, chegou ao ponto de dizer que não toleraria um homem em seu time que não tivesse uma disposição de franca camaradagem para com seus companheiros. Tenho que conseguir o máximo de energia de um homem, disse, e descobri que isso não será possível se ele odiar outro jogador. O ódio bloqueia a energia. O jogador não entrará em plena forma enquanto não eliminar o ódio e desenvolver um sentimento de camaradagem.
As pessoas destituídas de energia tornam-se desorganizadas pelos seus profundos conflitos psicológicos. Os resultados dessa desorganização tornam-se, às vezes, perigosos. Contudo, a cura é possível. Pediram-me numa cidade do Oeste Central que conversasse com um homem que havia sido, em outros tempos, um cidadão muito ativo da comunidade, mas havia sofrido pronunciado declínio em sua vitalidade. Seus sócios julgavam que ele tivesse tido um derrame. Essa impressão era causada pela maneira penosa com que se movimentava. A sua atitude extraordinariamente letárgica e o seu completo desinteresse pelas atividades às quais havia dedicado antigamente grande parte de seu tempo. Sentava-se horas e horas, presa de um grande desânimo, e muitas vezes chegava a chorar. Exibia muitos dos sintomas do desequilíbrio nervoso. Providenciei para vê-lo no meu quarto de hotel a uma determinada hora. Minha porta ficara aberta, de modo que poderia ver o elevador. No momento em que olhei, por acaso, para o corredor, vi a porta do elevador abrir-se e dela sair o homem que eu esperava. No modo de andar, dava a impressão de que ia cair. Parecia que não teria forças para poder chegar até o meu quarto. Quando afinal entrou, pedi que se sentasse e começamos a conversar. A conversa era um tanto inútil, pois era sempre entrecortada pelas suas lamúrias. Queixava-se constantemente de sua condição. Mostrava-se incapaz de dar a devida consideração às minhas perguntas. Ao que parece, isso era devido à comiseração que manifestava por si mesmo. Quando lhe perguntei se gostaria de sentir-se bem, fitou-me intensamente e de maneira patética. Sua resposta me revelou o desespero que o dominava. Declarou que daria tudo o que tinha no mundo se pudesse readquirir a energia e o interesse pela vida. Comecei por arrancar dele certos fatos relativos à sua vida e experiências. Eram todos de natureza muito íntima e muitos deles tão profundamente enraizados em seu subconsciente que foi com grande dificuldade que consegui trazê-los à tona. Eles estavam ligados a antigas atitudes na infância, a temores que tinham sua origem na meninice, a maioria deles derivada da influência materna. Surgiram também algumas situações pecaminosas. Parecia que, com o decorrer dos anos, aqueles fatores se tinham acumulado à semelhança de areia no leito de um rio. O fluxo de energia ia diminuindo gradualmente. O seu espírito achava-se em tão completa inibição que parecia impossível qualquer processo de raciocínio e elucidação. Procurei uma orientação e, para grande surpresa minha, vi-me de pé a seu lado com a minha mão pousada em sua cabeça. Orei, pedindo a Deus para curar aquele homem. Subitamente tive a sensação de alguma coisa, como a passagem de uma força através de minha mão que estava pousada em sua cabeça. Apresso-me em acrescentar que não há poder curativo alguma em minha mão. Acontece que uma vez ou outra a criatura humana é usada como um meio, e era evidentemente o que se passava naquela ocasião, pois logo o homem me fitou com uma extraordinária expressão de felicidade e paz e disse com simplicidade: ele esteve aqui, ele me tocou com a mão, sinto-me inteiramente diferente.
Desde aquele momento, sua melhora foi se tornando cada vez mais pronunciada. Hoje em dia, é praticamente o mesmo homem de outros tempos, salvo o fato de que agora possui uma confiança serena em si mesmo, o que não se manifestava anteriormente. Ao que parece, aquele canal obstruído em sua personalidade, que impedia a passagem de energia, se abriu por meio de um ato de fé, dando assim livre curso às suas forças. Os fatos sugeridos por esse incidente são tais que curas ocorrem e que uma acumulação gradual de fatores psicológicos pode cortar o curso da energia. Outro fato que se destaca é que esses mesmos fatores, graças ao poder da fé, podem desintegrar-se, reabrindo assim o canal de energia divina para o indivíduo. As consequências da sensação de culpa e temor sobre a energia são geralmente reconhecidas por todas as autoridades como relacionadas com os problemas da natureza humana. É tão grande a quantidade de força vital que se quer para aliviar o indivíduo, quer da culpa, quer do temor, ou mesmo de ambos, que, muitas vezes, apenas uma fração de energia vem a restar para as funções da vida. A perda de energia ocasionada pelo temor e pela culpa é de tal porte que rouba ao indivíduo a resistência para o desempenho de seu trabalho. Naturalmente, sobrevém rapidamente a fadiga, não podendo enfrentar todas as responsabilidades de seu cargo, o indivíduo torna-se apático, aborrecido e inativo. Na verdade, está mesmo pronto a renunciar a seus encargos e a caminho de uma prostração nervosa. Um psiquiatra recomendou a um negociante, seu paciente, que me procurasse. O caso desse paciente era o seguinte: tratava-se de um senhor que era geralmente tido como muito sério e íntegro e se vira envolvido com uma mulher casada. Tentara romper aquela ligação, mas encontrara resistência por parte de sua companheira de infidelidade, embora lhe pedisse ardentemente que o deixasse voltar à sua antiga condição de homem respeitável. Ela o ameaçara de que faria o marido saber de suas relações, caso ele insistisse em rompê-las. O paciente reconhecia que seria um homem desgraçado na comunidade se o marido viesse a saber do caso. Acontecia que esse paciente era um preeminente cidadão que tinha em alto apreço a posição que ocupava na sociedade. O receio de que viesse a tornar-se conhecida aquela situação e a sensação de culpa que não o abandonava lhe roubava o sono. Já não tinha tranquilidade. Com isso, já ia para mais de 2 meses. Encontrava-se com as energias quase exauridas. Já não possuía vitalidade para dirigir com eficiência seus negócios. Como havia algumas importantes questões pendentes, a situação tornou-se grave. Quando o psiquiatra lhe sugeriu que me procurasse, a mim, um pastor, dada aquela sua situação de não poder dormir, censurou-o, dizendo que um homem da igreja não iria ter meios de corrigir o mal que causava a sua insônia. Ao contrário, achava que um médico poderia muito bem fornecer o medicamento apropriado. Quando ele me expôs aquela sua atitude, perguntei-lhe simplesmente como esperava poder dormir se tinha 2 companheiros de cama muito aborrecidos e desagradáveis. Companheiros de cama? Perguntou surpreso. Não tenho companheiros de cama, acrescentou. Sim, o senhor tem, e não existe pessoa alguma neste mundo que possa dormir com tais companheiros. Um de cada lado, declarei. O que o senhor quer dizer com isso?
O senhor está tentando dormir todas as noites entre o temor de um lado e a culpa de outro. Está tentando realizar uma proeza que é impossível. Pode tomar quantas pílulas soporíferas quiser. Não adianta. O senhor mesmo admite que tem tomado muitas sem que causem efeito. A razão de elas não causarem efeito é devido a não poderem atingir a parte mais profunda de seu espírito, donde advém a sua insônia e que é justamente o que está minando suas energias. O senhor terá que arrancar de si primeiro o temor e a culpa, para que possa dormir e reconquistar suas energias. Tratamos do temor que ele tinha de ver o seu caso conhecido por todos, lançando mão de um expediente muito simples. Ele tinha de preparar o espírito para enfrentar o que quer que resultasse da decisão certa que devia tomar, a qual, naturalmente, consistia em romper suas relações com a mulher em questão. Tinha que o fazer independentemente das consequências. Assegurei-lhe que tudo sairia bem se tomasse a decisão acertada, que era justamente essa. Aconselhei-o a que pusesse a questão nas mãos de Deus e fizesse simplesmente como eu lhe dissera, deixando a solução para ele. Foi o que ele fez, com certo receio, é verdade, mas fê-lo com grande sinceridade também. A mulher, quer por perspicácia, quer por alguma expressão melhor de sua própria natureza, quer por um expediente mais duvidoso, qual o de transferir suas afeições para o outro, deu-lhe a liberdade. Tratou-se da culpa procurando o perdão de Deus. O perdão jamais será negado se for implorado com sinceridade, e o nosso paciente encontrou, afinal, alívio para o seu espírito. Foi extraordinário como este começou a funcionar novamente ao ver-se livre daquele duplo peso. Ele pôde dormir, encontrou a paz e nova energia. Voltaram-lhe rapidamente as forças. Tornou-se mais comedido e mais grato e pôde entregar-se às suas atividades normais. Um caso frequente de diminuição de energia é o que se constata com a tensão, monotonia e incessante continuidade de responsabilidade. Tudo isso prejudica o vigor do espírito que uma pessoa deve ter para poder enfrentar sua tarefa com êxito. Da mesma maneira que um atleta perde sua agilidade por falta de exercício, também o indivíduo, seja qual for sua ocupação, tende a perder a sua disposição de ânimo nos períodos áridos. Durante tal condição de espírito, requer-se maior dispêndio de energias para fazer algo, e isso com dificuldade, comparado ao que se fazia anteriormente com facilidade. Como resultado, as forças vitais se veem quase inibidas de fornecer a energia necessária, perdendo o indivíduo muitas vezes a iniciativa e a resistência. Um preeminente homem de negócios, presidente da junta administrativa de certa universidade, empregou uma solução para esse estado de espírito. Um professor que anteriormente havia sido uma figura saliente da universidade e extraordinariamente popular entre os alunos, começara a falhar na sua capacidade de ensino e de poder interessar seus discípulos nas preleções. O veredicto destes últimos, bem como a opinião particular da junta administrativa, foi o seguinte: ou o professor recuperaria sua antiga capacidade de lecionar com interesse e entusiasmo, ou seria então necessário substituí-lo.
Havia certa hesitação quanto a este último expediente, pois faltavam poucos anos para que o professor se aposentasse. O presidente da junta chamou o professor ao seu escritório e anunciou-lhe que iam conceder-lhe 6 meses de licença com todas as despesas pagas e com todos os seus vencimentos. Estipulava-se apenas uma coisa: ele tinha que ir a algum lugar de repouso, onde devia esforçar-se por reconquistar completamente suas energias. O presidente convidou-o para que ocupasse uma cabana que ele mesmo possuía num lugarejo deserto e fez-lhe uma curiosa sugestão, a qual era a de levar apenas um livro, a Bíblia. Sugeriu-lhe que o seu programa diário consistisse em passeios, pescarias e algum trabalho manual na horta, e que lesse a Bíblia todos os dias durante um período tal que o possibilitasse lê-la toda 3 vezes, naqueles 6 meses. Sugeriu-lhe ainda que decorasse tantas passagens quantas fossem possíveis, a fim de que pudesse absorver as grandes frases e ideias que o livro continha. Creio que, se você passar 6 meses ao ar livre, cortando lenha, lavrando o solo, lendo a Bíblia e pescando nas lagoas profundas, tornar-se-á um novo homem, disse-lhe o presidente. O professor concordou com aquela proposta. O ajustamento àquele modo de vida radicalmente diferente foi mais fácil do que ele pensava. De fato, surpreendeu-se com o fato de que o apreciava realmente. Após adaptar-se àquela vida ao ar livre, descobriu todo o encanto que ela oferecia. Sentiu, naturalmente, falta de seus companheiros intelectuais e de suas leituras prediletas. Forçado a concentrar-se na Bíblia, o seu único livro, mergulhou nela o espírito e, para sua grande admiração, achou-a, como ele mesmo disse, uma verdadeira biblioteca. Encontrou em suas páginas fé, paz e uma fonte de energias. Em 6 meses, era outro homem. O presidente da junta contou-me depois que o professor tinha se transformado, para usar suas próprias palavras, em um homem de força impulsionadora. Criara alma nova. Voltara-lhe a energia dos velhos tempos e, com ela, renovou-lhe o grande interesse pela vida.